Vem aprender do jeitinho que cai na prova. Vem aprender com matemática no papel. Olá, pessoal. Hoje nossa videoaula é sobre unidade imaginária I. Se você quiser saber tudo sobre números complexos, vá lá no final dessa videoaula, clique na playlist, tem lá, faz uma maratona que você vai ficar craque. Mas aqui, professor, sem enrolação, me explica aí, unidade imaginária I. Gente, só para relembrar, nós já estudamos o quê? Números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e os números reais. E agora a gente vai estar falando de quê? Números complexos. Quando a gente aprende números complexos, entra esse carinha aqui, ó, o I, que é a unidade imaginária. Gente, é muito importante você saber isso aqui, ó. O I, que é essa unidade imaginária, é igual a raiz quadrada de menos 1. Isso aqui, ó, a gente não vai usar na aula de hoje, vai usar nas próximas, certo? Mas, só para você saber, I ao quadrado é igual a menos 1. Vamos concentrar aqui por enquanto. I é igual a raiz quadrada de menos 1. Gente, quando a gente ia fazer uma raiz quadrada negativa, o que a gente dizia? O que o professor dizia para você? Não dá um número real. Sendo que ele não falava que dava um número complexo, né? Ele falava, raiz quadrada de menos 9, ó, não pode, raiz quadrada número negativo, né? Até errado dizer que não pode, mas muitos diziam, não pode, né? Ou não existe uma raiz real. Raiz quadrada de menos 9, não é uma raiz quadrada real. Raiz quadrada de menos 36 não é uma raiz quadrada real, mas é uma raiz quadrada o quê? Complexa. Professor, e como é que a gente resolve? Preste bem atenção. Sempre você vai fazer o seguinte, ó, raiz quadrada de menos 9. Você sabe que menos 9 é a mesma coisa de quê, ó? Menos 9 é a mesma coisa de 9, concorda? Vezes menos 1. E aí? Dá certo, ó? 9 menos 1 dá menos 9. Então, só fiz reorganizar. Menos 9 é 9 menos 1. Gente, quando eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz, eu posso fazer o seguinte, ó. Raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de menos 1. Bota cada um na sua raiz quadrada, ó. Né? 9 vezes menos 1, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de menos 1. Tranquilo? Vamos resolver isso aqui? Raiz quadrada de 9 é quanto, pessoal? É 3, que 3 vezes 3 é 9. E raiz quadrada de menos 1 é quanto? É o I, ó. Tá vendo? I é raiz quadrada de menos 1. Então, eu boto o quê? Raiz quadrada de 9 é 3 e raiz quadrada de menos 1 é I. Então, 3I é a raiz quadrada de menos 9. Tranquilo, pessoal? Vamos ver o menos 36? Você faz a mesma coisa, ó. Tranquilão. Menos 36 é a mesma coisa de quê? De 36 vezes o quê? Menos 1. É só fazer essa jogadazinha do menos 1. Esse negativo, você multiplica esse número por menos 1, né? 36 vezes menos 1 dá menos 36. E aí você separa, ó. Raiz quadrada de 36 vezes menos 1. Você pode escrever a raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de menos 1. Quando você pegar a prática, você pode ir mais direto, né? Você não precisa fazer esse passo a passo todo. Raiz quadrada de 36 é quanto? É 6. E raiz quadrada de menos 1 é quanto? Ó, raiz quadrada de menos 1 é o I. Então, a raiz quadrada de menos 36 é quanto? 6I. Tranquilão? Gente, se essa raiz quadrada for exata, né? 9 no caso, né? 9, raiz quadrada de 9 é 3. É só botar o I quando ele tiver com menos, ó. Raiz quadrada de menos 36. Quanto é raiz quadrada de 36? 6. Aí tu bota o I. Tranquilo? Se fosse menos 49, raiz quadrada de 49 é 7. Aí você bota 7i se fosse menos 49. Tranquilo? Bom, aqui é o passo a passo para explicar o porquê. Gente, outra coisa também que acontece é quando você está fazendo uma equação como essa, que é uma equação segundo grau incompleta. Vamos resolver essa equação? Como é que a gente faria? Ó? X ao quadrado. E esse 4 passa para o outro lado o quê? Menos 4. É igual a menos 4. Resolvendo aqui, a gente faz o quê? X é igual, a gente passa aqui o quê? Sai o 2 e aparece o quê? Mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Não é isso? Resolvendo essa equação do segundo grau, tranquilo até aqui, né? Mas se você estivesse fazendo essa equação, né, antes do terceiro ano de ensino médio, ou antes de aprender números complexos, provavelmente você ia dizer, isso aqui não tem raiz real, porque raiz quadrada de menos 4 não é real. Então, não existe solução real. Mas agora a gente sabe resolver, né? Então, isso aqui daria o quê? Mais ou menos. Gente, raiz quadrada de menos 4 é a mesma coisa, fazer um pouquinho mais direto, ó. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1, concorda? Ó, 4
vezes menos 1 dá menos 4. Tranquilo até aqui? Ó. Então, x é igual a mais ou menos... Quanto é raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de menos 1, já vimos que é o i. Então, ficaria mais ou menos 2i. Você poderia botar aqui, ó, solução é igual, abre a chave, mais ou menos 2i é a mesma coisa de quê? Menos 2i, vírgula, mais 2i, não precisa botar o mais, né? Então, gente, aqui é só a introduçãozinha para você entender o que foi essa unidade imaginária aí e para que serve ela, ó. Como é que a gente usa ela, geralmente, quando aparece essa raiz, né? De índice par, quando ela está negativa, ó. Índice par que eu falo é porque aqui, ó, raiz quadrada é como se fosse 2 aqui, 2 é par. Isso acontece, né? Esse número negativo aqui dentro dá problema quando esse índice aqui é par. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Assista o resto da playlist que vai te ajudar muito. E se eu te ajudei, me ajuda também? Professor, como é que eu te ajudo? Curtindo, se inscrevendo e compartilhando. Até uma próxima.